Olá! Neste vídeo nós vamos falar para vocês sobre os cuidados nutricionais básicos para o paciente portador de câncer durante o tratamento. Para começar, vamos fazer a primeira pergunta. Existe algum alimento que o paciente com câncer não pode consumir? Não, especificamente não há nenhum alimento que o paciente portador de câncer não possa consumir. Entretanto, pacientes portadores de câncer normalmente estão fazendo tratamentos agressivos com quimioterapia ou radioterapia. Esses tratamentos, eles costumam debilitar o estado imunológico do paciente, ou seja, esses pacientes acabam desenvolvendo uma imunidade prejudicada, ou seja, defesa menor contra micro-organismos, contra bactérias, vírus e fungos. Assim, os alimentos tornam-se muito importantes como veículo de contaminação. Então, uma vez que esses alimentos podem ser veículos de contaminação, temos sim que nos preocupar com a adequada higiene, o adequado consumo desses alimentos. Então, para começar, eu gostaria de falar, a primeira preocupação que nós temos é com as carnes, os peixes e os ovos. Eles são alimentos que são muito importantes nutricionalmente e devem ser consumidos pelos pacientes. Porém, esses alimentos só devem ser consumidos preparados, nunca crus e sempre bem passados. Esses alimentos só devem ser consumidos após a cocção ou qualquer processo adequado. Nunca devem ser consumidos crus, sempre bem passados. Também outros alimentos que são veículos de contaminação e devem obedecer a alguns cuidados são as verduras e as frutas. Verduras e frutas cruas, principalmente, elas são veículos de micro-organismos, são veículos importantes de micro-organismos e podem levar à infecção. Portanto, elas devem ser muito bem higienizadas. Normalmente, nós utilizamos um processo de higienização com um produto chamado hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele garante para a gente que o alimento vai ser bem higienizado e esses micro-organismos, a grande parte de micro-organismos vai ser destruída, tornando o alimento adequado para o consumo destes pacientes. Assim, nós temos, portanto, que usar esse procedimento toda vez que o paciente for ingerir frutas e verduras cruas. Esses alimentos eles devem ser consumidos porque eles são fonte importante de nutrientes, principalmente vitaminas e alguns minerais. Então eles não devem deixar de fora esses alimentos, porém devem ser adequadamente higienizados. No mercado, se nós podemos encontrar o hipoclorito de sódio facilmente em qualquer mercado, existem várias marcas, vários fabricantes, somente temos que nos atentar à quantidade adequada de uso do produto e ao tempo adequado de exposição que os alimentos têm que ficar em contato com o produto. Alguns alimentos que não devem ser recomendados, que por serem difíceis de passar por algum processo de higienização, são algumas frutas, como o morango. Pela sua estrutura física, o morango, por exemplo, tem a dificuldade de higienizá-lo adequadamente. Além disso, então todas as frutas que forem incapazes dessa higienização adequada por serem porosas pela sua estrutura devem ser realmente evitadas e retiradas em momentos de imunossupressão maior desses pacientes. Alimentos também que devem ser evitados e devem ter muito cuidado para o consumo desses alimentos são alimentos consumidos fora de casa.
em restaurantes, por exemplo. Então, nós temos que conhecer muito bem o preparo, a procedência desses alimentos em restaurante para poder consumir, para esse paciente poder consumir esses alimentos. Além de restaurantes, bares também, e principalmente barracas, esses pacientes não devem consumir alimentos adquiridos em barracas e em bares cuja procedência e o preparo desses alimentos nós não conhecemos e não temos nenhuma garantia de qualidade, de higiene adequada. Portanto, alimentos fora do consumo doméstico devem ser muito cuidadosamente consumidos, e de barracas nunca devem ser consumidos. Outro tipo de alimento que devemos ter muito cuidado, que não devem ser consumidos, são salgadinhos de pacote. Salgadinhos de pacote, não sabemos a garantia de higiene desses alimentos, não podemos garantir. Sabemos que algumas vezes esses alimentos estão contaminados, portanto, eles não devem ser consumidos quando o paciente também está imunossuprimido com o sistema imunológico debilitado pelo tratamento. Bom, assim nós podemos deixar algumas dicas e recomendações básicas para esses pacientes de forma resumida. Evitar sanduíches e alimentos e preparações de forma geral fora de casa. Evitar. E nunca consumir em barraca de rua. Consumir produtos lácteos e bebidas lácteas pasteurizadas. Então, esse é um outro tipo de alimento que deve ter cuidado. Então, os alimentos lácteos e derivados lácteos sempre pasteurizados e outras bebidas também pasteurizadas. Não ingerir carnes e peixes, nem ovos crus e nem mal passados. Então, sempre esses alimentos, carnes, peixes e ovos bem cozidos. Higienizar com hipoclorito de sódio, frutas e verduras cruas, todas as frutas e verduras cruas sempre higienizar com hipoclorito de sódio. E uma dica pode ser o uso de forno de micro-ondas, que ele tem, os alimentos podem ser assados, alguns alimentos que nós não temos muita garantia dessa preparação, temos algumas dúvidas, como por exemplo ovos, alimentos preparados com ovos crus. Existem algumas preparações como bolos, tortas que levam ovos crus e não são não são realizados processos de cocção adequado em alta temperatura, porque são só assados no forno, que não garante esse processo. Muitas vezes esses alimentos podem ser consumidos após assarem no micro-ondas. Portanto, isso sim pode ser de utilidade, mas o tempo mínimo é entre 1 minuto a 2 minutos no micro-ondas, para que nós podemos ter alguma garantia de que esse procedimento vai diminuir muito a contagem de micro-organismos. Outros alimentos que devem ser evitados são os alimentos que contêm então o ovo cru, e que não passam por nenhum processo, nem de cocção e nem de pasteurização. Um exemplo disso é a maionese caseira. A maionese caseira ela leva ovo cru e não passa por nenhum processo. Então, esses pacientes não devem consumir esse tipo de alimento. Já a maionese industrializada, que é pasteurizada, pode ser sim consumida por esses pacientes. Bom, eu acredito que é isso que a gente tem para recomendar. Espero que tenha sido de grande valia para vocês, espero que tenha sido proveitosa esse vídeo. E caso vocês tenham mais dúvidas e queiram entrar em contato para tirar essas dúvidas, esclarecer sobre outros procedimentos e condutas para esses pacientes, podem entrar em contato ou comigo ou com o próprio instituto. O meu e-mail é adrigarofalo@hotmail.com
e o e-mail do IAG é iag@nutricancer.com.br. Vocês também podem acessar o nosso site, para também, lá vocês vão encontrar conteúdos de nutrição, algumas dicas nutricionais, e o nosso endereço é www.nutricancer.com.br. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham